Bem-vindos ao EvoluTioCast, onde seu próximo insight é só um play de distância. Aqui falamos de ideias que inspiram, histórias que transformam. Prepare-se para evoluir um pouco mais, porque sua mente é o universo em expansão. Você está no EvoluTioCast e a jornada começa agora. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao EvoluTioCast, um espaço para quem decidiu crescer por dentro para conquistar por fora. Meu nome é Gustavo Ian, sou especialista em neurociência do comportamento e também mentor de desenvolvimento pessoal. E hoje, literalmente, nós vamos voltar às origens, porque no nosso episódio nós vamos entender como a infância programou partes invisíveis do nosso comportamento. Como nós fomos moldados, literalmente, desde a infância. Nossos relacionamentos, a forma como nós enxergamos o sucesso e até mesmo os nossos bloqueios. Antes da gente iniciar o episódio de hoje, eu preciso te lembrar do nosso patrocinador. Ele, Gustavo Ian. Brincadeiras à parte, nesse momento, eu sou o único patrocinador do nosso podcast. Isso porque, nesse momento, faz muito sentido que apenas eu patrocine. Mas, em breve, fica aí já a notícia de que, em breve, muito breve, eu vou começar a abrir possibilidade de patrocínio para você que tem aí uma empresa ou até mesmo uma marca pessoal que faça sentido e, de fato, eu entenda que também faz sentido a associação de marcas aqui. Aí sim, depois de experimentar, da gente poder ter uma troca bem interessante de conversa, aí sim a gente começa a fazer essa associação de imagens. Do contrário, realmente vocês estão vendo aí, né, que eu sou bem criterioso. Até porque a ideia não é passar aqui, mesmo que seja patrocinado, não é passar aqui algo que não vai fazer sentido, tanto para mim como também para você, meu seguidor, e muito menos diante de uma parceria aí que apenas um lado se beneficie. Então, é importante dizer que o nosso patrocinador deste episódio é Gustavo Ian. E o nosso patrocinador ele tem eventos 100% online, 100% gratuitos, normalmente às quintas-feiras, às 19h57, onde você pode conferir a nossa agenda no meu site gustavoiann.com.br. Por lá você vai conseguir ver a minha agenda, tá? Você pode também acessar o meu perfil no Instagram, @gustavoiann, e você vai conseguir ver não somente a minha agenda, mas também os nossos programas. Nós temos 2 programas aí ativos, né? Tanto a minha mentoria como também o nosso método Evolution Online. Um método de 3 dias, eu não preciso nem dizer que ele foi obviamente desenhado com equipe multidisciplinar. E por isso eu contei com a ajuda aí de psicólogo, nutricionista e também outras áreas aí como a fisioterapia e até mesmo a administração para desenvolver essa imersão da melhor forma possível e entregar o melhor que você pode ter no desenvolvimento pessoal. Então, antes de mais nada, eu gostaria de te agradecer pelo momento aqui conosco e vamos ao episódio de hoje. A porta azul, a criança que nunca saiu do quarto. Lucas era um homem de resultados. Fez MBA, liderava equipes e era elogiado por todos ao seu redor, menos por si mesmo. Algo corroía ele por dentro. Sempre que se aproximava de um novo desafio, uma voz surgia, baixinha, mais firme. Você não vai dar conta. Você vai errar e vão te julgar. E essa voz sempre fazia ele recuar. Foi exatamente numa sessão de terapia, olha a importância das sessões de terapia, que tudo começou a se revelar. Lucas se viu, pela primeira vez, entrando no antigo quarto da sua infância. Havia ali uma porta azul, sempre trancada. Na lembrança, era ali que ele se escondia quando gritava os seus pais do outro lado da porta. Quando era ignorado por sua mãe,
Naquele lugar escuro, ele aprendeu a sobreviver. Mas também aprendeu a se calar, a se diminuir e a duvidar de suas capacidades. Hoje, Lucas tem 35 anos e ainda obedecia ordens que recebia com 5. Naquela sessão, algo diferente aconteceu. Ele decidiu abrir a porta azul. Entrou um menino chorando e abraçou ele, um adulto de 35 anos, e disse: agora quem cuida sou eu. Naquele dia, Lucas entendeu que seu presente não era a falta de força, mas sim um excesso de passado mal resolvido que o prejudicava. Então, vamos lá, conectar aí esse episódio às bases científicas, não é isso mesmo? Bom, eu quero que você comece a pensar na história de Lucas como uma das mais fantasiosas histórias que nós temos Brasil afora. Temos diversos casos de crianças que são impactadas, que os pais acabam passando, na verdade, os seus traumas para os seus filhos. E é muito importante a gente ver, eu venho de um contexto totalmente benéfico no que diz respeito aos meus pais. Eu não tenho absolutamente nada a dizer deles, porque as mazelas deles, eles realmente não transferiram para mim. Eles nunca transferiram as dores que eles tiveram como filhos enquanto meus pais. E eu sei que eu tenho um contexto privilegiado, e dentro desse contexto privilegiado que eu venho, eu posso, e eu tenho realmente estudo e tenho trabalhado para entender cada vez mais como a infância ela molda o nosso cérebro e principalmente o nosso comportamento. E o cérebro infantil, ele é como se fosse um gravador biológico. Até ali os seus 7 anos, nós estamos literalmente em ondas cerebrais muito lentas, que é basicamente a alfa e teta, que são extremamente sugestionáveis. Ou seja, até os 7 anos, nós começamos ali a ter uma formação de memórias e, mais do que isso, crenças centrais que acabam direcionando, os nossos sentimentos, as nossas relações e, por vezes, de forma negativa. E o que seriam essas crenças centrais? São as também conhecidas como crenças nucleares. Caso você veja aí na literatura de uma forma diferente, você pode encontrar ou como crenças centrais, especialmente você que é da área aí da psicologia, ou você também pode encontrar como crenças nucleares, que são basicamente as convicções profundas que nós temos enraizadas dentro de nós mesmos. Ou seja, a formação dessas crenças centrais, elas são desenvolvidas ao longo do tempo e, mais do que isso, são influenciadas por experiências, pelas interações que nós temos com o meio e as interações que nós temos com as pessoas que nós confiamos também. O impacto dessas crenças é que elas moldam diretamente a nossa percepção de mundo, nossos pensamentos e principalmente nossos comportamentos. São ideias centrais, que são frequentemente consideradas como verdades absolutas. E é aqui que mora o problema, porque nós temos crenças como, por exemplo, as 3 principais são desamor, desamparo e desvalor. E dentro dessas 3 principais crenças centrais, a de desamor é basicamente quando a pessoa não se entende ser suficientemente boa para ser amada. Enquanto a de desamparo, nós podemos observar que a pessoa se sente incapaz, de fazer as coisas da forma de uma forma aceitável, vamos pôr dessa forma. E tudo isso, perceba que quando a pessoa pensa assim,
que não é capaz, muitas das vezes isso vem lá da infância. Eu mesmo tenho uma amiga minha que ela, toda a vida ela ouviu de seu pai a seguinte frase: você não tem o direito de errar. Você não tem o direito de errar. E aí ela começou poxa, todas as vezes que ela errava em alguma coisa, o pai dela punia ela. E isso foi criando várias crenças. E hoje ela é uma pessoa que, primeiro, nitidamente ela depende, isso é uma coisa que a gente já até conversou, ela precisa trabalhar, que é a necessidade de aprovação. Ela se joga muito facilmente nas relações e é aquele tipo de pessoa que pede elogio o tempo todo. Ela faz uma coisa boa e precisa que as pessoas elogiem ela. Perceba que se você é uma pessoa, e ela é casada, né? Então, assim, veja que o marido dela tem que lidar com palavras de afirmação o tempo todo. Se ele não entender essa necessidade dela, seria nitidamente um casamento que dificilmente iria para frente. Então você tem algumas crenças que elas moldam literalmente, algumas não, né? As crenças elas moldam literalmente os nossos comportamentos, os nossos pensamentos e acabam, querendo ou não, mudando aí o nosso mundo, a forma como nós vivemos. E por último, nós temos também a crença de desvalor, que é justamente quando a pessoa acha que ela não tem valor ou não merece ser feliz. E é importante a gente começar a identificar alguns pontos super interessantes aqui dentro dessa parte, né, de como o nosso cérebro ele funciona como um gravador biológico. Se até os 7 anos eu estou em ondas cerebrais mais lentas, que são as ondas de alfa e teta, significa na prática que eu tenho também o sistema límbico de forma mais emocional, profundamente falando. Eu vou refrasear isso para ficar mais claro. O nosso sistema límbico ele forma memórias emocionais profundas através de traumas, rejeições, críticas, elogios e validações, né, repetitivos, eles também constroem verdades absolutas. E através da neuroplasticidade, isso vai criando uma identidade emocional. Porque as experiências que nós repetimos, elas criam padrões. E esses padrões podem ser de ativação, que se tornam automáticos na vida adulta, e também podem ser padrões negativos, que quando você repete tanto, você começa a criar uma identidade. Vou te dar um exemplo claro de neuroplasticidade. Imagina que você está em um terreno cheio de mato e alguém já começou, você começa ali naquele terreno fazer um caminho. E aí você vai com a foice, começa a tirar o mato, daqui a pouco aquele terreno, de tanto você passar ali, ele está na terra. Você já literalmente criou um caminho no meio do mato. Isso é como se fosse a neuroplasticidade. Você reforçar, através de experiências repetidas, padrões. E alguns dos exemplos clássicos de como a infância ela é moldada, de como a nossa vida ela é moldada através da infância, alguns exemplos claros disso são medo de errar, onde você teve na infância muitas vezes um ambiente extremamente crítico, como o caso dessa minha amiga. Você tem também uma dificuldade de receber elogios, porque no caso até dessa minha amiga, sempre que ela fazia algo que era muito bom ou tirava uma nota boa, como por exemplo, a média dela, a gente chegou a conversar, era 8, 9, nem sempre era 10, mas
8, 9, e o pai dela sempre falava: você não fez mais que a sua obrigação. Quantos de nós não ouvimos isso na infância? Ou seja, ela não teve validação em nenhum momento. Outro ponto importante, a procrastinação, que é o medo inconsciente de punição ou rejeição. Perceba que quando nós temos medo, no caso dela, né, de ser punida ou até mesmo de ser rejeitada, você vai criando crenças. E uma das crenças centrais reforçadas no caso dela é a de desamor. E você também tem um impacto nisso, que quando você tem relações instáveis na infância, você começa a espelhar isso. Seus vínculos se tornam mais frágeis ou até mesmo ambíguos. O que isso significa na prática? A pessoa que ela teve como referência na sua infância relacionamentos instáveis, ela tende a repetir exatamente os mesmos padrões. E se ela não tomar cuidado, ela repete inclusive os mesmos comportamentos dos pais. Eu sei, é um tema que é extremamente complexo, porque quando a gente pensa nas pessoas que nos criaram, acaba querendo ou não sendo injusto julgá-los. Isso porque eu não sei qual é o teu relacionamento com teu pai, com tua mãe, mas eu realmente acredito que o teu pai e a tua mãe, eles não tiveram um manual de como ser uma excelente mãe, de como ser um excelente pai. Talvez até deveria ter estudos sobre isso para que as próximas gerações realmente tivessem um manual. E nós temos, inclusive, bons profissionais na área de inteligência emocional que trabalham a educação de filhos. Mas ainda assim, deixa eu te falar, o trauma ele existe, porque nenhum pai é perfeito. Então, é importante a gente entender que os nossos pais são pessoas imperfeitas, ou melhor, são pessoas feridas, cuidando de outras pessoas. São pessoas imperfeitas, cuidando de pessoas que também são imperfeitas. E eles, muitas vezes, mesmo criando crenças de desamor, de desamparo, também têm em sua formação esse tipo de comportamento, ou até mesmo tentando refutar esse tipo de comportamento, eles tentam melhorar e acabam, de certa forma, errando e trazendo e reforçando crenças negativas que nos paralisam. O mais importante aqui não é você buscar culpados, até porque quem busca culpados não resolve as situações. O foco aqui está justamente em você reprogramar a sua criança interior. Então, eu quero passar aqui para você um protocolo, novamente, um protocolo que eu passo somente nas minhas mentorias pagas. Perceba que é um conteúdo que eu te dou aqui de altíssimo valor. Altíssimo valor. Lógico que você não vai utilizar isso daqui sem um conhecimento adequado. Eu vou te passar aqui de uma forma generalista, para que você tenha um start nessa parte do conhecimento. Mas é importante que você tenha um profissional como um psicólogo para trabalhar alguns traumas e especialmente também um mentor para trabalhar a tua vida da fase atual para a fase futura. Então vamos lá. No que consiste esse protocolo? Esse protocolo de voltar para buscar, para resgatar, né? Ele tem aí com base, não sei se vocês já viram aquele filme especificamente do Resgate. Ele literalmente é isso, um filme de resgate, onde no primeiro passo nós temos ali
uma situação atual, o diagnóstico de uma situação atual. Pode ser, por exemplo, um medo, uma dificuldade de confiar, uma autossabotagem. Você não vai resolver tudo de uma única vez, você tem que escolher um. Nesse primeiro momento eu preciso que você escolha um, para que de fato a gente faça o exercício de uma forma totalmente consciente e, mais do que isso, que traga resultado. Então você vai escolher um deles, seja o medo de se expor, dificuldade de confiar, enfim, autossabotagem, você tem N outros. Em segundo lugar, você vai fechar os olhos e você vai começar a se perguntar: quando foi a primeira vez que você se sentiu daquela forma? Quando foi a primeira vez que você sentiu medo de se expor? Quando foi a primeira vez que você teve dificuldade de confiar? Qual foi a primeira vez que você se sabotou? Deixe esses pensamentos vir à sua mente sem nenhum julgamento. A ideia aqui não é que você fique julgando seus pensamentos. Simplesmente os acolha. Porque nós estamos entrando no terceiro passo, que é justamente você visualizar. Se visualizar novamente naquela criança, naquela cena. Onde você está? Como você se sente diante da mesma situação? Como é o exato sentimento diante dessa situação? Você pode sentir. Se esforce para sentir exatamente aquilo que você sentiu naquela situação. Com os olhos fechados. Com os olhos fechados. Entre agora na cena como o seu eu de hoje. Eu quero que você visualize o seu eu de hoje abraçando aquela criança. Validando a sua dor. Diga para ela: você não é fraco. Você é só um pequeno demais. Você é pequeno demais para carregar tudo isso. Tire o peso do erro. Conversa com a sua criança anterior. Conversa com aquela pessoa que ficou lá desamparada. Essa é uma experiência que demanda uma alta inteligência e dedicação emocional, porque você só consegue ressignificar quando você tem alto impacto emocional. Então, eu estou te passando aqui na ideia de que você fizesse agora, mas você pode fazer depois, em um momento muito mais relaxado. Isso daqui é um momento que, inclusive, a gente se prepara antes, tá? Eu estou fazendo aqui com vocês rapidamente porque a ideia do episódio é ser provocativo e prático. Mas a ideia é que você faça esse protocolo depois, com um estado de relaxamento e com a decisão consciente. Beleza? Você tem, então, literalmente o acolhimento agora no quarto passo dessa criança. E eu quero que você escolha uma nova crença para ancorar nessa criança, para ancorar em si mesmo. E repita essa crença com convicção em voz alta. Eu quero que você diga para si mesmo: hoje eu me cuido, eu sou capaz, eu sou liberto. Você pode repetir isso por 21 dias, 50 dias, 70 dias. Você precisa repetir isso até que seu cérebro entenda que você é forte, que você é corajoso, que você é capaz, que você é liberto, que você é abençoado. Tem pessoas que o cérebro vai entender com
21 dias. Tem pessoas que o cérebro só vai entender com 50. Tem pessoas que o cérebro só vai entender com 90 dias. Cada um no seu tempo. Então, o mais importante é que você seja consistente, beleza? E justamente essa consistência que nos faz estar aqui todas as segundas-feiras, às 10h10 da manhã. Sim, esse agora é o nosso horário fixado. Você já tem a nossa newsletter domingo às 10h10. Agora você tem aí os nossos podcasts às segundas-feiras, 10h10 da manhã. O que aconteceu com você não é culpa sua, lembre-se disso. Mas o que você faz com isso, isso é escolha sua. Você só vai evoluir a partir do momento que você decidir. E uma decisão agora pode mudar toda a trajetória da tua vida. Lembre-se, aquilo que você não ressignifica, fica aí, prejudicando a tua vida. E mais do que isso, te mantém estagnado em uma situação que você precisa resolver. Esse foi o nosso Evolution Cast de hoje, sua dose semanal de expansão pessoal com propósito. Até o nosso próximo episódio. Afinal de contas, evoluir é a nossa única